Filho da união de um comerciante dinamarquês e uma música russa, Georg Cantor nasceu em São Petersburgo, na Rússia. Ficou conhecido após criar a moderna teoria dos conjuntos e as representações originais de função por meio de séries trigonométricas. Cantor teve educação infantil em casa, com um professor particular, antes de frequentar a escola primária em sua cidade natal. Em 1856, mudou-se para a Alemanha, onde ingressaria na Universidade de Berlim, em 1863. Nessa mesma instituição, doutorou-se em 1867. Em 1872, teve a sua primeira experiência como docente, na Universidade de Halle-Wittenberg, ainda na Alemanha, e obteve seu título de professor em 1879. Passou a vida tentando deixar essa mesma cidade, porém em vão, pensando ser vítima de conspiração. Cantor ainda sofria de constantes ataques de depressão, que se fossem diagnosticados hoje em dia seria constatado o transtorno bipolar. Algumas de suas manias ficaram famosas, como por exemplo insistir que Shakespeare não era o autor das obras que ele era dada a autoria. A sua obra, Teoria dos Conjuntos, foi ridicularizada por muitos de seus contemporâneos. Talvez por enfrentar tantos problemas durante sua vida, passou a ajudar e incentivar jovens matemáticos talentosos. Morreu em estado de miséria extrema em um hospital psiquiátrico em Halle durante a Primeira Guerra Mundial, vítima de um ataque do coração em 6 de janeiro de 1918. Tomando como pontos distribuídos ordenadamente sobre uma reta, se todos os números racionais forem colocados sobre essa reta, não será possível encontrar buracos nessa linha. Entre dois números, por exemplo, meio e 2/3, existe um outro número, 7/12. Entre meio e 7/12 existe 13/24, e entre esses existe ainda outro, e assim sucessivamente. Na terminologia de Cantor, existe uma correspondência biunívoca entre todos os pontos da linha e todos os números racionais. Este sistema de números era aquele que Pitágoras acreditava que regia o universo. No entanto, sabia que esse sistema estava incompleto. Há pontos da reta que não estão preenchidos por pontos associados a números racionais, como se pode verificar facilmente marcando sobre ela a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos meçam uma unidade. O ponto determinado pelo comprimento da hipotenusa, raiz de 2, não tem equivalente numérico no sistema racional de números. Assim, nem todos os pontos da linha estavam efetivamente preenchidos, pelo que não há correspondência biunívoca entre todos os pontos e todos os números. A hipotenusa é irracional, e para preencher as falhas nessa linha, os números irracionais teriam que estar no sistema. Mas com que fundamento é que eles são introduzidos? Será que sua admissão resulta no preenchimento de todos os espaços? Essas foram uma das motivações de Cantor, que ao respondê-las, transformou a ideia acerca daquilo que o número é. Sua abordagem para a resolução do problema foi muito simples. Cantor juntou números e separou eles em conjuntos, e a partir disso foi observando a cardinalidade desses números, que são subconjuntos dos inteiros, e chegou a uma conclusão. Ele observou que para cada inteiro n temos um par correspondente que é 2n, e assim para outros subconjuntos, como negativos, quadrados, cubos e alguns outros. A partir disso, chegou à conclusão de que quando estamos a considerar quantidades infinitas, o todo nem sempre é maior que cada uma de suas partes. Qualquer conjunto que seja infinito e que cujos membros sejam qualquer subconjunto dos inteiros tem exatamente a mesma cardinalidade que o conjunto de todos os números inteiros. O que Cantor descobriu parece agora óbvio. Não existe nenhum conjunto infinito que seja menor, isto é, que tenha menor cardinalidade do que o conjunto dos números inteiros. Para a representação do número de elementos desse conjunto, Cantor adotou a letra Aleph do alfabeto hebraico. E para distinguir este novo número dos números finitos, ele designou-o como transfinito. Para começar este tópico, existem dois tipos de números irracionais: os algébricos, que é aquela que pode ser raiz de uma equação algébrica, e o número transcendente, que é um número não algébrico. Tendo isso já como base, Cantor foi à procura de encontrar a relação da cardinalidade do conjunto dos inteiros com o conjunto dos reais. Primeiramente, ele tentou emparelhar os inteiros com números algébricos,
e através de um método de ordenação das equações algébricas, Cantor mostrou que suas raízes, os números algébricos, podiam ser emparelhados com números inteiros. Dessa forma, os conjuntos teriam a mesma cardinalidade. A descoberta veio quando ele tentou emparelhar os inteiros com os reais, e observou que o conjunto dos reais era muito maior que os inteiros. A sua demonstração para isso foi muito simples. Admitindo que existe uma correspondência perfeita entre os números reais de 0 a 1 com os números inteiros, então existirá também uma correspondência entre todos os números inteiros e os reais positivos. Para fazer esta correspondência, é preciso listar todos os números reais. Cantor assumiu que esta listagem podia ser feita, escrevendo todos os números sob a forma de dízimas infinitas. Depois, através de um processo de diagonalização, mostrou que esta lista não contém todos os números reais, isto é, por mais exaustiva que seja a nossa lista, há sempre números reais em falta. Desta forma, Cantor provou que o conjunto dos números reais é maior que o conjunto dos números inteiros. O infinito atual é um próprio número. O infinito potencial é um processo que um número cresce para além dos limites do infinito. Cantor começou pelos números irracionais e depois para todos os infinitos. O infinito é um limite que nunca se atinge, de um número infinito de números. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Podemos continuar a lista e nunca atingir um último infinito. Dessa maneira, cada número da sequência é um passo de um processo infinito. No entanto, o limite nunca atingido pode ser visto como um número em si mesmo. O problema agora é como representar as sequências infinitas que têm números irracionais como limite. Seguindo isso, tomamos como exemplo raiz de 2. Como escrever esse número irracional, que pode ser escrito da forma de uma dízima não periódica, por uma sequência infinita de números racionais? Cantor resolveu isso de um jeito simples, escrevendo 1.4, 1.41, 1.414 e assim por diante. Cada número possui uma casa a mais da raiz de 2, ou seja, raiz de 2 é o limite de um processo infinito. Qualquer dízima infinita pode, naturalmente, ser reescrita como uma sequência infinita, e uma sequência infinita desse tipo chegará, depois de um número infinito de passos, ao seu limite. Assim, os números racionais podem também ser vistos como um limite de um processo infinito. Observando este lado, eles parecem não diferir dos irracionais, mas existe, pois sempre que um racional é escrito na forma de dízima, a sua sequência de dígitos se repete. Por isso, dízimas infinitas periódicas. Tendo como exemplo um sétimo, que é este número. Vimos que a parte 1, 4, 2, 8, 5, 7 se repete. As dízimas periódicas são características de todos os racionais, e nunca ocorrem nos irracionais. Para observar isso, Cantor fez x é igual a 142,857. Após isso, multiplicou por 1.000.000 ambos. 1.000.000 vezes x é igual a 142,857.142,857. E subtraiu 1, ficando com 1.000.000 menos 1 vezes x é igual a 142,857. Agora, esta equação pode ser escrita dessa forma, e quando simplificarmos, obteremos um sétimo, e este é o equivalente da nossa dízima infinita periódica. Um número irracional nunca pode ser escrito sob a forma de uma fração racional, e, portanto, como podemos concluir invertendo o processo anterior, nunca pode ter uma dízima periódica. Esta forma de olhar para os números resolveu antigos problemas da matemática, assim como dos infinitésimos, que são sucessões que normalmente têm zero como limite.